Olá, meus amigos do Facebook, do Instagram e do YouTube. Eu sou o Dr. Heleno Lopes, falo de Fortaleza, aqui da casa do Jairo, do Passaré. Hoje é domingo, dia 10 de dezembro de 2023. Tem muito assunto para hoje, eu não sei nem como começar. Vamos me escalonar aqui. Primeiro fazer aqui, eu gosto de fazer a minha profecia. Vocês se lembram quando eu disse que o Gilmar Mendes queria empurrar o Lula na garganta do povo brasileiro? Vocês se lembram, neste ano eu já disse o quê? Não votem no Tarcísio Gomes de Freitas para a reeleição de governador, porque ele está apoiando a reforma tributária do Lula. Sabe o que eu ouvi ontem? Parece que eu adivinho mesmo. Anteontem. Que o Tarcísio vai passar para o PSB, que é o mesmo partido do Geraldo Alckmin, e vai fazer coligação com o PT para a reeleição para o cargo de governador do estado de São Paulo. Votem nele, tá certo? Que ele vai ser canhoto. Não digo nada, viu, pessoal? Agora outra coisa que eu vou dizer para você. Quem foi que ganhou a eleição? Foi o Lula? E o Bolsonaro perdeu, porque tem aí a história que o Gilmar Mendes diz abertamente: não fosse o STF, o Lula não era presidente. Veio o Luiz Roberto Barroso e disse publicamente: nós derrotamos o bolsonarismo. Então o Lula não foi eleito, né? Olha o que fizeram para o Bolsonaro não ser eleito. Proibiram as imagens de 7 de setembro, Londres e ONU. Dizendo, não, princípio da isonomia. Por que tu botou o Lula para botar as imagens dele no meio da rua? Botava nunca, né? Segundo, lembram-se do monte de interseções de 30 segundos das emissoras de rádio do Norte e Nordeste que não foram ao ar? Terceiro, nosso interesse é derrotar o presidente. Palavras dos ministros lá em Boston, ao lado da Tabata Amaral, diputada federal. Depois, eleição não se ganha, se toma. O Roberto Barroso desmente, mas todo mundo ouviu ele dizer isso, repetindo a frase do Zé Disseu. E agora, ultimamente, ele diz, perdeu o mané. E foi para um encontro de advogados lá em Minas, aí lá levou uns gritos do presidente da OAB de Minas, quando disse que a advocacia merece respeito. E para esquecer o Luiz Roberto Barroso, nunca leu o artigo 6º do Estatuto da OAB. Aliás, eles fazem questão de dizerem que eu não conheço essa lei, não conheço a Constituição, eu acho que eu sou burro. Pensa aí, pessoal. Hoje, agora mudando o assuntinho, hoje, às 11 horas, é a posse do Javier Milei, presidente da Argentina, eleito democraticamente. Eu pergunto lá, não tem justiça eleitoral? E ninguém contestou a votação, ninguém. Aí, Bolsonaro foi exibir sexta-feira com honra de Estado. Ele levou a comitiva dele. Fala em comitiva, o Lula mandou só o embaixador, não, o ministro da Defesa, não, das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ele vai ser bem recebido lá, sendo levar um bocado de nome lá e vai do pessoal argentino, o pessoal lá não tolera o Lula. Bom, falar em comitiva, a comitiva do Lula para os Emirados Árabes foi a maior do mundo, 1.337 convidados. Inclusive o Rodrigo Pacheco com aquela cara de rapariga ruim. Porque o cara é gilete, né? Fica cortando os dois lados. Fica dizendo isso do Lula, porque tem que aprovar, mas não sei o que é que deu outro dia. Bom, depois eu falar dele com o Maduro, que eu prognostiquei essa coisa aí. Eu digo, o Maduro vai fazer alguma coisa para agraciar o Lula. E vamos ver. Aí,
O Flávio Dino, pessoal. Rapaz, eu dá vontade até de dizer. Hoje é só um pedacinho de um soneto do Padre Antônio Tomás. Vocês conhecem? O Palhaço. Ontem viu-se em casa a esposa morta e o filhinho tão doente. Hoje o empresário vem bater-lhe a porta que a plateia o reclama impaciente. No palco em breve surge, pouco importa o seu pesar àquela estranha gente. E ao som das ovações que os ares cortam, trejeita e canta e ri nervosamente. Aos aplausos da turma ele trabalha, para esconder no manto em buça a cruciante angústia que o retalha. No entanto, a dor cruel mais se lhe aguça, e enquanto o lábio trêmulo gargalha, dentro do peito o coração soluça. Esse aí é o palhaço verdadeiro, aquele que tem moral, que tem respeito, que ele tem a dor, mas pela profissão ele vai ter que ir para o picadeiro, mesmo com um filhinho doente e a esposa morta. Ao contrário desse palhaço do comunista Flávio Dino, vai haver uma manifestação às 10 horas, convite de todo o Brasil, pessoal de verde e amarelo, contra o Flávio Dino, e eu sou contra, pessoal, porque ele não tem reputação ilibada. Ele pode ter 1000 e notável saber jurídico. Por que ele não tem? Vou dizer, meu amigo, você acha que você pode mudar da água para o vinho num minuto? Um cara arrogante, se não for aprovado o PL 2630, que é o PL da censura, o Supremo está aí para decidir o que ele quiser. Depois, quantas vezes achincalhou a Câmara Federal, convocado pelas comissões temáticas, e não foi prestado depoimento lá, quando ele era obrigado. Quantas vezes ele foi, por que ele pegou as gravações do dia 8 de janeiro, isso é a maior vergonha. Maior vergonha. Aí, de repente, esse cara se torna uma coisa linda de educação. E ele que tem na identidade, segundo as redes sociais, que é um homem branco, e agora é preto. A Globo anunciou. Mas foi a Folha de São Paulo. É o quinto negro para o Supremo Tribunal Federal. Né, pessoal? Olha bem, por que eu sou contra a indicação dele? Talvez você diga, e o Mendonça, o André Mendonça, lembrem-se que o André Mendonça era procurador da AGU. Tem nada a ver, existia um cargo. O Flávio Dino, ministro da Justiça, amigo pessoal do Lula, orgulhosamente comunista. Será que ele vai mudar de ser comunista para ser democrata? Vou cumprir a Constituição. Mas ele não disse qual era a Constituição que ele ia cumprir. Se era a do Alexandre Moraes ou se era a Constituição brasileira. Aí a maior palhaçada foi quando ele apareceu com o arcebispo metropolitano de Brasília, com a Bíblia debaixo do braço, disse que eu leio a Bíblia todos os dias, e a mão cara de pau sair de um por um, senador, e vai ser nomeado, pessoal. E vocês vão ver a esculhambação que ele vai fazer com o Alexandre Moraes, com o Luiz Roberto Barroso, com o Edson Fachin, com o Gilmar Mendes, com a Carmen Lúcia e com o Toffoli contra o povo brasileiro. Vocês vão ver. Quem for vivo vai ver, pessoal. Ninguém pode esperar de um cara que se diz comunista com orgulho mudar assim de uma vez para poder enganar o povo brasileiro, enganar os advogados, enganar e querer. O pior, vocês vejam o seguinte, foi uma leva de ministro supremo falar lá pela nomeação dele. Agora você vê esse tal de Davi Alcolumbre, senador Davi Alcolumbre, é a maior sujeira do Supremo Tribunal Federal, aliás, do Senado Federal. Esse cara passou 5 meses para a sabatina do André Mendonça. E agora ele pega e coloca a sabatina do menino lá do Flávio Dino e do procurador Paulo Molé, né? Procurador da República, tudo para um dia só, dia 13 agora.
Dia adredemente escolhido, porque 13 é PT. Mas Santa Luzia está aí, que é o dia dela, para abrir os olhos, entendeu? Para ver se a gente derrota essa coisa, rapaz. Eu até vou dar uma sugestão aqui aos senadores que vão votar contra o Flávio Dino. Façam uma lista, divulguem constantemente os nomes dos senadores que não votaram ou não votarão no Flávio Dino, porque por exclusão você vê da lista, meu senador votou contra. Por exclusão, o senador que não apareceu na lista é porque votou a favor. Aí você vai saber, tem senador que votou por questões políticas e tem senador que deve votar, né? A velha, né? Então, é isso que eu digo. Agora vejam também outra coisa. O Supremo Tribunal Federal decidiu que uma estação de rádio, um jornal ou uma plataforma, quando entrevista uma pessoa e que a pessoa pratica crime de calúnia, difamação, injúria qualquer um, o órgão que divulgou é responsável por danos morais. Não pode ser responsável criminalmente. A menos que o entrevistador esteja perguntando ao entrevistado, aí ele entra na parceria dos crimes. O artigo 29 do Código Penal diz que quem concorre para o crime incorre nas penas cominadas. Agora isso aí é uma desculpa, vai elogiar, não sei o quê. Por que elogiar? Olha, na minha vida toda, eu fui vencedor, tanto de causa própria, como advogado de muita gente ofendida por determinados comunicadores de rádio e por determinados jornais. Por que isso? Não é bicho não. Se eu sou um jornalista, apresento o programa, eu convido um cidadão para a entrevista, ele senta a lenha em alguém, eu sou responsável penalmente com o entrevistado e o meu órgão de imprensa é responsável por danos materiais e morais. Isso é jurisprudência antiquíssima na interpretação do artigo 5º, incisos 4, 9, 14 e o artigo 220, inciso 9 e artigo 220 da Constituição Federal. Sem se falar na clara regra do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que diz: das empresas públicas ou privadas, os prepostos dessas empresas são responsáveis pelos crimes, as empresas públicas e privadas são responsáveis pelos atos danosos, crimes e danos morais e materiais dos seus prepostos, dos seus empregados. Então, nada mais do que dizer que o Supremo repetiu aquilo que vem sendo decisão há muitos anos. Só existe em mim uma dúvida. Se o entrevistado for um deputado federal e sentar a lenha, esculambar, quem vai responder criminalmente? Civilmente, a estação de rádio e o empregado dela. Penalmente, seriam os dois. Porque é meio esquecente a situação, porque sendo o parlamentar isento de punição civil e penal por votos, palavras e opiniões, ao contrário do que aconteceu com o Daniel Silveira, que foi condenado por votos, palavras e opiniões, condenado, e o pior, o único indulto, graças a Deus pelo Bolsonaro, foi demolido pelos ministros, disseram que era um indulto inconstitucional. Isso é um absurdo, né, pessoal? Olha lá o artigo 378 do Código de Processo Penal. Então, prestem bem atenção. Está correto. No caso do deputado, eu acho que não deve processar criminalmente só o repórter, só o comunicador,
porque ele não praticou nenhum ato, a não ser aceitou os crimes praticados pelo deputado. E o deputado é isento de qualquer pena. Mas vamos a uma coisa interessante, pessoal. Quando o Lula subiu a rampa do Palácio Planalto, já era uma excrescência, já era uma vergonha para as Forças Armadas. Era uma vergonha. Continência para um cara descondenado, corrupto, cujo nome está em todos os umbrais das notícias do mundo inteiro. Todo mundo sabe quem é o Lula. Ele não tem a menor credibilidade em nenhum canto do mundo. Nenhum canto do mundo. E eu digo uma coisa, eu fico com vergonha de ter generais dando continência para o Lula. E mais vergonha quando ele botou na rampa do Palácio Planalto um indivíduo chamado Nicolás Maduro, condenado por derramar drogas pesadas nos Estados Unidos, e as Forças Armadas deram continência para esse indivíduo. Eu digo, ele vai dar o troco. Ele vai dar o troco. Não custou, né, pessoal? Ele está deixando o Lula aí com os cabelos em pé. E ele já se manifestou, o Lula. O que ele fez? Anunciou que ia tomar 70% da Guiana Inglesa, que agora é só Guiana, porque lá, limitando-se com o Brasil, nós temos 3 Guianas, né? A Guiana Inglesa, que fala inglês, é a capital Georgetown. A Guiana Holandesa, que mudou o nome só para Suriname, capital Paramaribo. E a Guiana Francesa, se eu aprendi bem, que é a capital em Cayena, fala francês. Então, para ele, o exército venezuelano invadir 70% do território da Guiana. Guiana com trema. Não tem mais, mas se não tem que dizer Guiana, não é Guiana não. Aí as tropas da Venezuela têm que passar pelo território brasileiro. 231 quilômetros de extensão ali, Paracaíma, né? Lá tem 16 tanques, carros blindados de guerra, e tem os generais de fronteira. Aí, eu digo, ele está fazendo isso, você sabe, o Lula é meu amigo, ele vai deixar andar pelo território brasileiro e invadir a Guiana. Aí ele não está muito cortado, porque então, ontem o Lula recebeu um telefonema do Maduro, eu ouvi, e ele dá a entender que vai apoiar o Maduro. Diz que quem vai ser o mediador nessa causa vai ser ele. E vai, eu sei, é uma entidade internacional sul-americana, que eu nem sabia que existia, que era negócio de direito humano, não sei o quê, que vão marcar uma reunião, vai ser no Brasil, Lula e companhia, né? Isso é ridículo, né, pessoal? Agora, os americanos estão de olho, vão mandar sobrevoar aviões lá, porque ele já divulgou, rapaz, enquanto o Tribunal Penal Internacional diz que é um ato criminoso ele invadir a Guiana, o que ele fez? Botou um plebiscito. Ora, eu disse, vai ganhar o plebiscito, foi só o que deu, porque todo mundo vota no Maduro, segundo o Lula, ele vai eleito democraticamente, o povo morrendo de fome. Aí o plebiscito está a favor da invasão. E aí o que ele fez? É muito bandido mesmo esse Maduro. Mandou divulgar o novo mapa da Venezuela para distribuir nas escolas do país todo, constando o estado de um nomezinho lá, o estado que é 70% da Guiana, que ele diz que já é dono, está no mapa da Venezuela. Quer dizer, senhores, isso é um banditismo, isso é horrível, ele se aproveitar, e o Lula ainda não definiu nada, igual o Hamas, nunca o Lula disse que era um grupo terrorista, e Jesus Cristo está defendendo a terra dele, que é o Israel. É isso aí, todo mundo está orando para Jesus Cristo. Lá em São Paulo, sírio, israelita, libanês, são amigos, frequentam os mesmos bares. E por quê? Porque apoiar um grupo terrorista. Agora quem vem também
para a posse do Javier Milei, que vai ser agora às 11 horas na Argentina, em Buenos Aires, é o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Pensa aí. Enquanto isso, a Rússia diz que está do lado da Venezuela. O Maduro já socorreu de Cuba. Vai haver o maior quiprocó do país. Tudo porque o Lula permitiu que o bandido Maduro subisse a rampa do Planalto e fosse homenageado como chefe de Estado. Quando ele deveria ter vergonha, não tripudiar com a bondade do povo brasileiro, porque os 70% do Brasil, os inconformados com esse governo que não faz nada pelo povo, ele tem sorte por causa da chuva, por causa da inflação que diminui, por causa do dólar que circula e diminui de preço, ele devia não fazer isso. Agora, por que ele faz isso? Ele tem apoio de ministros, e eu vou dizer uma coisinha aqui. Em primeiro lugar, tem apoio. E tem apoio também agora do general que comanda o exército, que ele, em vez de fazer a paz, comandou lá no palácio do quartel lá de Brasília, contra os que estavam na manifestação tranquilo, né? Sob o comando do Flávio Dino, todo mundo sabe disso, e que para mim, esta semana anterior e esta todinha que está terminando hoje, foram semanas de palhaçada pelo Flávio Dino. Eu acho vergonhoso a gente ter que tolerar um comunista mais um. E o pior é que os ministros foram lá fazer propaganda dele, pedir voto aos senadores. Vocês vão ver onde é que o Brasil vai se meter com essa bandidagem que está aí. Porque, olha bem, cadê obra do parque? Nenhuma. Cadê obra da transcrição das águas do São Francisco? Cadê? Não existe. Cadê o que o Lula fez? Gastou já R$1 bilhão de reais só cartão corporativo em viagens com a maior comitiva que foi para a Arábia Saudita, 1.337 pessoas, inclusive o Rodrigo Pacheco, gastando mais a janja, e esnobando com o dinheiro brasileiro, que inclusive foi visitar outros países que não tinham agenda com ele. Então isso é de lascar, meu amigo, o povo morrendo de fome. Tem gente que perdeu o Bolsa Família, tem gente aí de pires na mão pedindo esmola. Quem anda pelo sertão sabe disso. E esse cara não tem vergonha de estar transformando picanha em melancia e agora o quê? Vinho verde, é? Não sei. Para terminar, vou dizer para vocês, o Luiz Roberto Barroso fez uma coisa aí que vai dar um negócio bem estranho, olha bem. Ele mandou dividir todos os processos que tem do Alexandre Maia, da fake news, que ele quer do fim do mundo, o pessoal do Rio de Janeiro, distribuir para as duas turmas. Vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal é composto por duas turmas de 5 ministros cada uma. O presidente do caso não vota. Aí, o que a turma decidir, está decidido. É arriscado haver a Câmara do Edson Fachin, da Carmen Lúcia e do Gilmar Mendes, lá, votarem a favor da condenação. E a outra Câmara votarem contra a condenação. Porque lá está o Cássio Nunes Marques, André Mendonça e o Cristiano Zanin, que está balançando na corda bamba sem saber do que lado fica. Mas vamos ver que bicho é que dá. Porque a negação fala que o André Mendonça era amigo do presidente, era tremendamente evangélico, mas ninguém fala do Cássio Nunes Marques, que era do PT, nomeado pela Dilma para ser desembargador federal da primeira região, quando ele era simples advogado lá, militante do PT, e ele demonstra que é um grande homem que o Bolsonaro nomeou contra a minha vontade, mas ele está lá como ministro dando show de direito constitucional. É isso que eu digo a vocês. Então, pessoal, quero dizer que nós estamos numa barca furada, que agora mesmo o Danilo Fortes tentou fazer uma coisa para o povo e fez uma coisinha pior. A primeira, botar por cronometragem a entrega das emendas parlamentares. E criou mais emendas de 11 bilhões e 400 milhões, vão esburacar o orçamento,
E isso aí vai refletir em quê? Na educação e tudo. Aliás, o Brasil estava em sétimo lugar, está bem no 40º lugar da educação pública. E para terminar, eu quero dizer para vocês que o negócio está feio, o negócio que foi descoberto do Sérgio Moro, que os bandidos tinham programado matar o Sérgio Moro, sequestrar a família dele, e agora foi divulgado que eles também estão levantando onde mora o Rodrigo Pacheco, onde mora o Arthur Lira, tudo, entendeu? Onde mora esse pessoal da Câmara e do Senado, que eles querem tomar o poder de uma vez, porque nós estamos vivendo o apoio, o aplauso à droga, à bandidagem, tudo isso porque o Sérgio Moro, quando era ministro da Justiça, mandou transferir uma cola para o presídio de segurança máxima em Brasília, entendeu? E o Flávio Dino mandou buscar o Fernando de Beiramar para Brasília, e o negócio é feio. Sabem que o Flávio Dino subiu o morro do Alemão, né? Subiu, com o Prestes Amarelo, eu sei que é do PCC, com o boné respectivo, foi recepcionado, sem nenhum problema. Aquela ministra andou de moto sem capacete e disse, porque nessa zona aqui, essa região, ninguém pode andar sem capacete. Quer dizer, o tráfico de droga é aplaudido, há um descontrole, um conflito entre o cidadão que quer paz no Brasil. A Rosa Weber, que apoiou o aborto e aprovou a decisão do Ricardo Lewandowski, que rasgou a Constituição no dia da cassação da Dilma, que ele era presidente do Supremo, presidiu a sessão de cassação da Dilma e decidiu que ela não perderia os direitos políticos porque o Senado votou a favor dela. Aí a Rosa Weber, é uma decisão política que ninguém pode mexer. Que conversa é essa, Rosa Weber? Ministros, que conversa é essa? Se vocês têm a obrigação de defender a Constituição, qualquer decisão contrária à Constituição seria oportuno, seria obrigado a anular essa decisão e tacar 8 anos de suspensão nessa mulher analfabeta que acabou o Brasil com o comparsa Lula. E para terminar mesmo agora, vocês já viram nas redes sociais, eu acho uma maldade, sabe que não dá para entender não, viu? Sabe o que é? É que estou dizendo que a Marisa Letícia não morreu, a mulher do Lula, que botaram o cachorro para tocar fogo logo, sem ter nada dentro, era madeira, que ela se mudou para a Itália, mudou de nome e fez uma plástica. Eu acho um negócio bem chato, viu, pessoal? Esse negócio aí, porque se ela tivesse de mudar, era para a terra dela, que era a Polônia, né? Ela é filha de polonês, é Polônia. E também outra coisa, domingo passado eu disse que o Jairo tinha dito que viu nas redes sociais que o atacante, o Adriano, que é o imperador, tinha morrido aqui no Ceará, na estrada lá de... E foi repetido, está nas redes sociais. Mas já foi desmentido isso, viu, pessoal? Então nós temos que tirar essas coisas, porque tudo nas redes sociais você tem que investigar a verdade. E não é por causa dessa verdade que nós vamos mandar prender o Roberto Jefferson, porque ele censurou a Carmen Lúcia, que nunca processou o Roberto Jefferson por crime de calúnia, difamação e injúria, conforme manda o artigo 145, parágrafo 1 do Código Penal, fazendo remissão aos artigos 138 a 141 também do mesmo código. Bom dia para vocês, meu zap é esse aqui, 85 é o DDD, 999-453883. Obrigado e até domingo!